Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise de mais uma derrota do Grêmio, dessa vez para o São Paulo, derrota por 1-0, primeiro tempo tenebroso, muito ruim e um segundo tempo que o Grêmio volta bem melhor, produziu o suficiente para pelo menos empatar, porém desperdiçou as oportunidades e sai com mais uma derrota. Então vou fazer a análise aqui desse jogo, só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu já queria pedir perdão pelo áudio. É que eu perdi o meu fone e o áudio do meu computador é ruim, tá? Até por isso eu sempre uso o microfonezinho aqui. Porém, eu perdi, cara. Inclusive, se alguém viu por aí. Enfim, eu perdi ele, é por isso que o áudio deve estar ruim, tá? Inclusive não, é isso. Tá, vamos primeiro falar como é que foi o gol da partida. Gol logo com 10 minutos de jogo, gol do Lucas Moura. Gol que assim, não tem uma falha individual em si, cara. Eu acho que o grande erro do Grêmio foi a postura. O Grêmio já entrou com medo na partida. Se você vê ali onde é que estavam todos os jogadores do Grêmio, todo mundo ali concentrado na parte defensiva, ninguém pressionando o cara da bola lá na frente. Inclusive o próprio Galdino, muito recuado, ele que deveria ser o cara mais avançado do Grêmio. E aí o São Paulo já foi esmagando o Grêmio logo no início, cara. Uma falta de postura muito grande. Coisa que foi exatamente ao contrário no segundo tempo. O Grêmio esmagou o São Paulo lá atrás e até por isso produziu tantas oportunidades, cara. Só que essa postura o Grêmio só faz quando tá em desvantagem ou quando precisa muito do placar e não tá tendo, cara. Se o Grêmio tivesse uma mentalidade boa de entrar em todos os jogos do jeito que fez o segundo tempo, a gente nunca ia estar nessa fase. Se o Grêmio fizesse um segundo tempo que fez contra o São Paulo em todas as partidas, desde o início, o Grêmio estaria no G4, cara, e não no Z4, tá ok? Só que a postura do Grêmio é muito ruim, cara, e é por isso que logo no início tomou o gol do Lucas Moura, de novo ali no lado do Reinaldo, para variar, mas não foi exatamente uma falha dele. Acabou que, de novo, o gol sai daquele lado, mas a falha, na minha visão, que nem eu falei, não é uma falha individual, é uma falha de postura. Já tá a equipe inteira toda recuada lá atrás, com 10 minutos de jogo. O Lucas Moura faz um grande chute, lógico, é um grande jogador, e faz ele 1-0. E aí depois aqui também tá colocando a expulsão do Igor Vinícius, que ele já tinha amarelo, demorou para cobrar o lateral, levou o segundo amarelo pela esteira e foi expulso. Devia sempre acontecer isso, acaba tendo essa polêmica porque é raro o juiz ter coragem de dar um segundo amarelo assim. E ele só deu porque ele tinha esquecido que o Igor Vinícius já tinha cartão. Mas isso tinha que acontecer com maior regularidade, que aí não ia ter tanta enrolação, tanta catimba assim. A questão é que o juiz está certo, porém a maioria dos juízes não tem essa coragem. Tanto é que o juiz só expulsou ele porque não sabia que ele já tinha amarelo. Enfim. Vamos aqui para as notas então. O Marquezinho, cara, o Marquezinho quando foi exigido, foi bem, tá? Fez boas defesas. Eu tenho aqui o questionamento que para mim talvez o Kaique possa ser melhor, porque o Kaique é mais alto. Eu acredito que no momento de fazer milagres, fazer essas defesas difíceis, o Kaique, dentre os três goleiros, né? O Kaique, o Marquezinho, não vou nem colocar o Rafael Cabral mais na disputa, porque ele é muito abaixo em relação aos outros dois. Mas no momento de fazer um milagre, eu confio muito mais que o Kaique possa fazer do que o Marquezinho. Eu acredito que o Kaique pode ter algumas falhas e o Marquezinho deve ser mais regular. Porém, no momento de fazer uma defesa para salvar a equipe, eu não consigo imaginar isso do Marquezinho, e do Kaique eu consigo. Tanto é que contra o Cruzeiro, no momento do Marquezinho se destacar, ele tem uma falha bizonha no segundo gol, ficando quase fora da área, tão adiantado que ele estava. Mas nesse jogo contra o São Paulo, o gol do Lucas, talvez pudesse defender, mas era muito difícil, rasteiro, chute rápido, cruzado, bem no cantinho. Assim, é um lance muito difícil de se evitar, que nem eu falei, o grande erro é a postura, de já estar todo recuado logo no início do jogo, ainda mais para uma equipe que o São Paulo precisava do resultado, lógico, mas o Grêmio precisava muito mais do resultado do que o São Paulo. E a postura não mostrava isso, mostrava uma equipe com medo que já começou retrancada lá atrás. E aí quando vê que a situação tá feia, aí sim começa a jogar no segundo tempo. Como eu falei, é uma falta de postura, uma equipe que não tem mentalidade vencedora. Uma equipe que está acostumada a perder e trata isso normal, e é por isso que perde quase todo o jogo, quando enfrenta algum adversário decente. Vencer do Operário, beleza, foi importante para passar na Copa do Brasil, mas é um adversário de segunda divisão, é um adversário que não é nem concorrente a título em segunda divisão, então era um adversário de logicamente um nível muito mais baixo, né? E aí é mais fácil de ter uma atuação boa.
Enfim, o Marquezinho no geral foi bem, tá? Eu gostei, vai uma nota 8. O João Pedro. Cara, o João Pedro nem lá, nem cá, nem bem, nem mal. Foi uma nota 5. O Eli, que nem eu já comentei aqui, pra mim o Eli é titular desse Grêmio, tá? Ele tem mais força física hoje em dia do que o Jeromel e o Kahneman, que são os caras que sempre vai ter esse questionamento de titular ou não. Ele é um cara que tem uma saída de jogo melhor que os dois, é um cara que hoje em dia tem uma bola aérea melhor que os dois, é um cara que é mais rápido que os dois. Então, para mim, o Rodrigo ele é titular absoluto nesse Grêmio atual. Acabou que na reta final teve um escorregão que poderia ele matar o jogo. Ainda bem que o André Silva chutou para fora, e aí ele vai muito mérito para o João Pedro, que atrapalhou ele bem, cortando do marcador que ele estava, veio cobrir o André Silva, que era justamente o Ferreira, que o João Pedro estava marcando, e veio para cobrir e atrapalhar o André Silva, e fez isso muito bem. Foi ali o único erro do Eli no jogo, cara. Fora isso, ele foi muito bem. Vai uma nota 7. O Nathan, cara, eu queria entender, contratou o Rodrigo Caio para quê, cara? Esse era o jogo perfeito pro Rodrigo Caio. Primeiro jogo como titular, justamente contra a ex-equipe dele, para ainda ter um motivo a mais para jogar bem. Não, deixa ele no banco e coloca o Nathan, que tem quase nada de experiência, cara. O Nathan nem foi mal, mas contratou o Rodrigo Caio pra quê? Se não é pra colocar pra jogar, velho. Qual o sentido? Mas enfim, o Nathan não foi mal não, vai uma nota 6. O Reinaldo, cara, não é possível que seja coincidência todo jogo o Grêmio tomar gol vindo do lado esquerdo, cara. Não é possível, não tem como ser só coincidência, cara. De novo saiu daquele lado, que nem eu já pontuei, pra mim não foi falha do Reinaldo. Pra mim ali o erro foi de postura. Da equipe já tá toda recuada no início. E aí fica mais fácil da equipe adversária encontrar espaço. Fica mais difícil de infiltrar e sair cara a cara, mas vai abrir muito espaço para finalização de longe, que foi justo o que aconteceu. E, enfim, no geral eu não gosto do Reinaldo, que nem eu já comentei aqui. Dane-se que ele foi bem ou mal, vai uma nota 0. Não quero ver mais ele jogando pelo Grêmio, simplesmente isso. O Mike é ruim? É ruim, mas pelo menos ele marca melhor, é mais rápido, tem mais intensidade, agrega mais nesses sentidos, pelo menos. E o Reinaldo, de vez em quando, ataca bem e sempre defende mal. Então eu prefiro, como eu já falei, o Mike, que nem eu já fiz na análise contra o Operário, na classificação, né? Então pro Reinaldo vai uma nota 0. Dante, merecia uma nota 0? Não, mas 0, Dante. O Vila Sante foi mediano, nem bem nem mal também, nota 5. O PP eu não gostei, achei abaixo dessa vez, tá? Vai uma nota 3. O Dodge também foi muito mal em relação ao nível dele, que eu já comentei aqui. Hoje em dia é um dos jogadores que eu mais gosto do Grêmio, mas fez uma partida abaixo. Ele volta melhor no segundo tempo, quando ele tem mais liberdade para chegar à frente, né? Quando tira o Galdino e coloca o Nathan, o Dodge vira quase que esse meio campista central, tendo liberdade de pressionar lá na frente. Por ser um cara de característica de marcação, o Grêmio conseguiu fazer uma pressão melhor. Não necessariamente é um cara de muita técnica, mas é um cara que corre pra caramba, dá muita intensidade. E nesse sentido ele agregou muito nessa pressão lá na frente. No segundo tempo, mas fez um primeiro tempo bem abaixo, eu diria que os piores minutos dele com a camisa do Grêmio. Dá uma nota 4. O Pavon, cara, o Pavon teve um bom chute de esquerda para fora no primeiro tempo e um grande chute no segundo tempo que termina em uma grande defesa do Rafael, tá? No segundo tempo, que nem eu falei, o Grêmio foi muito bem. Eu diria que o melhor jogador do jogo, inclusive, dá para dizer que foi o Rafael. Se não fosse o Rafael, o Grêmio teria no mínimo empatado. Fez grandes defesas em chute do Soteldo, chute do Pavon, chute do Dodge, inclusive. Então, pro Pavon vai ali uma nota 6. Pro Galdino, 0, não tem condição, muito abaixo. Eu até defendo ele aqui na utilização como falso 9, que foi justamente o que aconteceu, mas justamente pela falta de jogador para posição, cara. E claramente ele é muito abaixo, cara. Ele erra domínio, ele tava perdido. Quando pegava a bola não sabia o que fazer. Quando cobrou falta quase chutou para fora do estádio. Tenebroso, não é jogador nem para ser reserva do Grêmio, muito menos titular. E olha que eu já tentei defender ele de falso 9. De ponta eu já falei, é um crime ele jogar de ponta pro Grêmio que tem tantas opções para ponta. Agora de falso 9 com poucas opções eu até entendo. Porém o nível dele é muito abaixo, não dá, 0, tem que ir embora também. O Galdino e o Reinaldo, para mim, são jogadores que hoje não têm a menor condição de pisar em campo com a camisa do Grêmio. E o Soteldo muito bem, o melhor jogador do Grêmio, tá? Uma nota 8. Faltou talvez caprichar um pouquinho mais na conclusão, principalmente na chance que ele teve sem goleiro. O Rafael já tinha pulado para outro lado, a zaga também já tinha ido para lá e ele chutou, acho que foi até na trave. Ali foi a grande chance do jogo que o Soteldo chutou para fora. Ali não pode perder aquele gol de frente, quase
mais na frente até do que a linha do pênalti, inclusive. O Soteldo praticamente perdeu um pênalti, cara. E isso não pode acontecer numa fase tão ruim do Grêmio, tem que ser mais decisivo. Foi o melhor jogador do Grêmio, foi o que mais criou oportunidades, mas não podia perder aquele gol. Se ele faz aquele gol, a gente no mínimo tinha saído com um pontinho, e na fase horrorosa que o Grêmio tá, qualquer pontinho é bem-vindo. Então o Soteldo ali perdeu pontos importantes. O Carvalho entrou bem. Eu não sou muito fã dele, porque que nem eu falei, que nem eu já comentei aqui no canal, ele é volante e ele é um volante que não marca bem, mas entregou muito mais do que o PP. A equipe melhorou muito, tá? Vamos nota 8, entrou muito bem, talvez a melhor partida dele nesse ano com a camisa do Grêmio. Entrou muito bem, eu diria até que mudou o jogo. E aí é muito mérito do Alexandre, por mais que eu não goste dele. O Carvalho entrou muito bem de volante e o Natan entrou muito bem. Eu diria que foi a melhor partida dele com a camisa do Grêmio. Entrou e talvez o melhor jogador do segundo tempo foi o Natan pescador. Entrou de falso 9 com bons passes. Talvez faltou finalizar mais vezes, deu até um chute a gol que parou no Rafael para variar, que nem eu falei, fez um grande jogo. Mas o Natan entrou muito bem, que nem eu falei, para mim a melhor partida dele com a camisa do Grêmio. Talvez mereça mais oportunidades, que nem eu sempre falo, futebol é momento. Quem joga bem tem que jogar mais, quem joga mal tem que sair do time. O Reinaldo joga mal todo jogo, tem que sair do time. O Galdino não aproveita a oportunidade, tem que sair do time. Então dane-se, próximo jogo vai com o Natan de falso 9. É o cara que jogou bem, cara. Eu sei que não é o ideal, mas hoje ele pode render mais do que o Galdino. Até porque não é coisa muito difícil render mais do que o Galdino. Enfim, dá uma nota 9 pro Natan, entrou muito bem. O Nathan Fernandes entrou, ciscou, fez boas jogadas e tal, mas faltou a finalização em si, dá uma nota 7. O Ronald vai uma nota 5, nem porque foi mal, nem porque foi bem. Entrou nos minutos finais, nem fez muita coisa. E o Gustavo... Cara, o Gustavo entrou bem, só faltou, que nem eu comentei no Soteldo, a conclusão final, a tomada de decisão, errou um pouquinho. Tivesse caprichado mais, poderia ter saído algumas coisas melhores. Mas entrou bem no jogo também, vai uma nota 7. Destaques do São Paulo, que nem eu falei, o Rafael pra mim foi o craque da partida, o segundo tempo espetacular. Primeiro tempo não tocou na bola, segundo tempo foi o melhor da jogada da partida. O Alisson vinha fazendo um bom jogo até se machucar, e aí vale ponderar uma coisa. O Alisson, de jogador criticado, vaiado pelo Grêmio, virou talvez um dos melhores volantes do Brasil. E isso não é exagero. Mas aí não dá pra falar que a culpa é da torcida. Não, a culpa é do Renato que não percebeu essa utilização do Alisson. O Alisson não é um cara muito rápido pra ponta, tá? Para meio campista é uma velocidade ideal. Não é um cara muito habilidoso para ponta, mas para meio campista é acima da média. E é um cara que tem muita garra, muita dedicação. Então o Dorival Júnior identificou isso nele, né, que já vem disso desde a temporada passada. Transformou ele em um dos melhores volantes no Brasil. No Grêmio era um ponta vaiado que não jogava nada, e era vaiado justamente. O Renato teve a oportunidade de jogar com Ferreira e PP, com PP e Cebolinha. Inclusive o Cebolinha é o melhor jogador da Copa América de 2019 e o PP hoje é jogador de seleção brasileira. Optava por deixar o PP no banco do Alisson, de ponta. Então não dá pra falar que a culpa do Alisson ter sido vaiado, ter tido uma passagem ruim na reta final pelo Grêmio, seja da torcida. A culpa é do Renato de não ter identificado isso mais rápido. E aí no São Paulo se tornou um dos melhores volantes do Brasil. Infelizmente saiu machucado, inclusive, mas jogou muito bem. O que mais? O Lucas fez um grande jogo, o Ferreira fez um excelente jogo também. O que mais? O Luciano, cara, eu não gosto do Luciano, velho. É aquele jogador que se acha demais, mano. Ainda bem que deu errado no Grêmio. Tipo, é muito chato, velho. Se olhando é chato, imagina eu jogando contra ele. É um cara que reclama de tudo. É um cara que simula falta pra caramba. É aquele cara que você torce pra se dar mal, sabe? Tem jogador que você torce pra se dar bem, tipo o Ferreira. Eu torço pra ele dar muito certo no São Paulo. Agora o Luciano eu torço pra ele que dê muito errado e ele pare no ABC, entendeu? Porque é um jogador que é folgado, um jogador que se acha pra caramba, sendo que é um jogador mediano em uma equipe muito boa. E aí ele consegue se destacar. Mas é um jogador que, porra, é muito folgado, se acha demais, cara. Eu não gosto dele, não. Chutes, 14 do São Paulo sendo 8 a gol, 19 do Grêmio sendo 5 a gol. Sendo que no primeiro tempo o Grêmio deu 2 chutes. Ou seja, o segundo tempo o Grêmio deu 17 chutes, cara. Tem noção disso? É disso que eu falei. O volume de jogo do Grêmio no segundo tempo foi muito bom. Faltou concluir em gol. E assim, não adianta nada jogar bem, ter uma partida acima da média se você perdeu de novo. Então eu poderia falar, teve uma evolução, jogou melhor. Mas dane-se, perdeu do mesmo jeito.
E o que pesa é o resultado. Então, eu demitiria o Renato da mesma forma, cara. E aí, o que vale destacar, tem muito torcedor que acha que tem a mente presa de achar que, tipo, o Renato é o único técnico que consegue fazer o Grêmio dar certo. Mas lógico, foi o único que, porra, teve tempo, cara. Tipo, o Thiago Nunes foi contratado, beleza, teve um início bom. No Brasileirão não deu certo, demitido, justo. Aí traz o Mancini, não rendeu, justo, demitido. O Filipão também, justo, demitido, não rendeu. Mas o que você percebe nessas contratações? Que eu já comentei recentemente aqui no canal. O Grêmio só contrata técnico não pela ideia de jogo, e sim porque é identificado. Porra, esse barulho tá chato pra caramba, velho. Puta merda. Enfim. Mas o Grêmio só contrata técnico que é identificado. O Thiago Nunes já tinha treinado na base do Grêmio. O Filipão nem se fala. O Mancini também já tinha treinado e já tinha jogado pelo Grêmio. O Grêmio não contrata técnico pela ideia de jogo. O Grêmio contrata técnico pela identificação, cara. E aí dentro de campo fica em segundo plano. Pesa muito na imagem ao invés de render dentro de campo, cara. O Zubeldia. Qual a identificação do Zubeldia com o São Paulo? Nada. E trouxe e hoje é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. O São Paulo, cara, e o Zubeldia tá lá, não tem nem 3, 4 meses direito. Hoje é um time 1000 vezes melhor treinado que o Grêmio. Isso que o Renato tá há uns 2, 3 anos já. E o que isso pesa? O Grêmio não melhora dentro de campo. Talvez tenha alguns discursos bons fora de campo e tal, mas dentro de campo não melhora em nada. Dia após dia vai piorando. E o segundo tempo melhorou, mas melhorou no abafa, na pressão, utilizando a habilidade do Soteldo e do Gustavo, cara. Principalmente desses dois. Nunca é uma melhora tática de uma equipe que trabalha melhor a bola, nada disso. É sempre no abafa, no volume de jogo e nunca de uma equipe que mostra que é bem treinada, cara. Posse de bola o São Paulo teve mais. Cartões teve 7 no total. Escanteios 8 para o São Paulo, 9 para o Grêmio. O Grêmio não teve nenhum escanteio no primeiro tempo e teve 9 no segundo. Então, como eu falei, no primeiro tempo o Grêmio teve 0 escanteios, 9 no segundo. 2 chutes no primeiro tempo, 17 no segundo. Então isso fica muito claro. Um primeiro tempo muito abaixo. Quando faz as substituições o Grêmio volta muito melhor, cara. Enfim, e não adiantou de nada. Produziu e não fez o gol. Adiantou de quê? Com esse resultado, São Paulo na quarta colocação com 30 pontos. E o Grêmio na 18ª com 11 pontos. E a situação do Grêmio é bem ruim, cara. Porque mesmo vencendo na próxima rodada, não sai da zona de rebaixamento. E tendo que vencer pelo menos 2 rodadas seguidas. E tanto o Corinthians, tanto o Vitória não podendo vencer, cara. O Grêmio tá numa situação tenebrosa e não faz nada pra mudar. Contrata uma ou outra promessa que vai chegar e vai ser reserva ainda, não vai nem ser titular. Então, tipo, o que vai mudar com isso, cara? E o Grêmio é muito mal treinado, é nítido. É nítido que o Grêmio é muito mal treinado. Não é? Eu sei que tem jogador fraco, tipo o Reinaldo, tipo o Galdino, mas, porra, o Grêmio tem o Soteldo, tem o Pavão, tem o Gustavo, tem boas oportunidades, bons jogadores habilidosos, e o Renato não consegue fazer esse time engrenar. Não consegue, cara. Já passou da hora de demitir ele, mas os caras não têm coragem. E se fosse contratar, ia buscar outro cara que é identificado. Não consegue pensar em contratar um cara que tem uma ideia de jogo bacana. Se demitir o Renato, vai buscar o Filipão, vai buscar o Mancini, tentaria atravessar o Inter e contratar o Roger. O Grêmio não busca treinador pela ideia de jogo. O Grêmio busca treinador porque é identificado, cara. Porra, identificação. Identificação é meu saco, cara. Contrata técnico que é bom, velho. Que rende dentro de campo, que faz um time ter um estilo de jogo bacana. Olha a tabela. Olha a tabela. Botafogo, quem é o técnico? Arthur Jorge. Qual a identificação que ele tinha com o Botafogo? 0. Quem é o técnico do Palmeiras? Abel Ferreira. Qual a identificação que ele tinha antes do Palmeiras? 0. Quem é o técnico do Flamengo? O Tite. Qual a identificação que ele tinha com o Flamengo antes? 0. Do São Paulo, o Zubeldia. Qual a identificação que tinha antes? 0. O do Bahia, o Rogério Ceni, qual a identificação que tinha antes? 0. Os 5 primeiros colocados, nenhum dos treinadores tinha identificação com o clube. Tudo foi contratado por causa da ideia de jogo. Mas não, tem que contratar técnico que é identificado. Aí que vai dar certo. Porra, entendeu? O Grêmio não pensa dentro de campo, o Grêmio pensa na imagem que vai passar pra fora, enfim, como administrar o elenco e esquece dentro de campo. Aí fica com esse futebol patético, ridículo. Tipo, faz um segundo tempo bom? Faz. Mas o Grêmio jogando mal, perde. O Grêmio jogando bem, perde. Perde de todo jeito, cara.
E aí, tipo, é aquela frase: quando um ou outro jogador tá mal, a culpa é deles. Quando o time inteiro tá mal, a culpa é do técnico. E quando a culpa é do técnico, você demite e contrata outro. Mas o Grêmio não faz isso. Craque da partida pra mim foi o Rafael, tá? E do lado do Grêmio pra mim foi o Soteldo. E aí vale destacar também o Carbajo, que entrou muito bem, Natan Pescador, que entrou muito bem, e o Gustavo, que entrou razoavelmente bem também. Tá? Os principais destaques são esses. O próximo jogo do Grêmio é contra o Vitória. E é confronto direto. Aqui não tem condição, cara. Se não vencer do Vitória, não tem cabimento. Tem que demitir o Renato. E aí não é o que eu acho. É o que, tipo assim, beira o absurdo. Se não vencer do Vitória e o Renato continuar. Beira o absurdo, tá? Então, é 3 pontos garantidos. Se não vencer do Vitória, demite o Renato, sim. Não precisa nem ir pra entrevista. Bateu ali os 90 minutos. O Grêmio não fez os 3 pontos. Demite o Renato. Porque não tem cabimento. É talvez, se não o jogo mais fácil em teoria desse Brasileirão, é um dos mais fáceis. O Vitória em casa, o Goianiense em casa, o Cuiabá em casa, o Criciúma em casa, são jogos que assim, você não pode abrir mão de 3 pontos nesses jogos, cara. E porque contra adversário difícil o Grêmio não ganha. No mínimo é fazer contra os fracos. E não adianta me falar, ah não, Vitória é bom. Vitória é bom é meu saco, cara. Vitória é ruim. E é por isso que tá lá embaixo também, é porque o Grêmio consegue ser ainda pior. Bizarro. Enfim, é isso. Foi esse o vídeo. De novo, desculpa pelo áudio. Eu tô agoniado, cara. Porque eu sei que o áudio ficou uma bosta. Mas eu não posso fazer nada. Eu fiquei aqui 1 hora procurando meu fone e não achei. Inclusive, quem souber onde eu posso comprar um fone bom, eu queria comprar daqueles que é maiorzinho assim, pá, tem um áudio bom. Mas eu não sei onde eu posso encontrar um que seja bom e não tão caro. Então, quem souber, me manda o link aí. O Instagram tá aqui embaixo, quem quiser me mandar. Enfim. Foi esse o vídeo, valeu e falou.